um dia especial, é dia da Páscoa. Eu queria começar, antes do nosso texto, trazendo à memória a frase que eu deixei na reflexão de quinta-feira, que a Páscoa traz a boa notícia de que, embora as coisas pareçam pior no mundo, o maligno já foi superado. Amém. Henry Noah. E aí vamos ao nosso texto. 1 Coríntios 15, do 1 ao 11, eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas você pode acompanhar aí na sua versão. Diz assim: Irmãos, venham lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Amém. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Nesse momento que o nosso coração seja a terra fértil, ó Deus, para a tua palavra. Que ela encontre abrigo, ali ela cresça, crie raízes e multiplique, Pai, a 100 por 1, assim como foi com Paulo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Desde o Natal, nós estamos aí acompanhando, então, liturgicamente, o caminho de Jesus. Não sei se você prestou atenção, mas nós celebramos o seu nascimento, o seu crescimento, a sua caminhada pela Palestina. Nós subimos com ele para Jerusalém durante a Quaresma, presenciamos e experimentamos na quinta-feira o repartir do pão e o vinho, a dor na cruz, o silêncio do sábado, e estamos hoje no ápice da nossa caminhada litúrgica. Ele ressuscitou. Essa é a nossa fé. É algo que era novo, nunca tinha acontecido antes, e é um fato que até então ninguém tinha presenciado e que acontece. Na ressurreição do domingo de Páscoa, nós somos chamados a crer sem ver. Olha que desafiador. Deus nos convoca a viver um paradoxo. Adoro essa palavra, né? Quem me conhece sabe. Exatamente o motivo da nossa maior esperança e alegria, que é a vitória da vida, diante do abismo, do escuro, da morte, da dor e do sofrimento. Confiando de que, diante de tudo isso, Deus nos ampara. Nós somos chamados à certeza daquilo que a gente não pode ver, daquilo que a gente não pode apalpar e que a gente não pode comprar. Só tem um convite: crer, acreditar na Páscoa é ousar, arriscar tudo na promessa de Deus transmitida a nós por uma nuvem de testemunhas até aqui. Aleluia, é crer naquilo que foi falado pra gente. E aí, diante do nosso texto, eu queria fazer algumas considerações exegéticas para a nossa reflexão. 1 Coríntios 15 é, se não, um dos mais antigos textos que falam do testemunho da ressurreição de Jesus, escrito, tá? Que a gente tem notícia sobre a ressurreição de crentes e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o mais antigo de todos, né? Mas vamos pensar assim, inteiro. Esse texto abre com o apóstolo Paulo, então, falando da sua experiência inicial com os irmãos de Corinto. Eu costumo brincar e sempre falo que corintiano dá trabalho desde sempre.
Mas o fato é que, Paulo tinha algumas demandas com aquela comunidade que ele precisava tratar. E ele sempre parte de um caso particular para um caso público, no caso específico, e ele vai abranger o seu ensino. Ele aproveita a oportunidade para falar para essa comunidade, lembrando que naquela época as cartas eram lidas e passadas para frente. Então elas chegavam a outras comunidades que também iriam receber o mesmo ensino, que não necessariamente era algo que naquele momento aquela comunidade estava tendo dificuldade, passando por aquele problema, mas que servia como exortação, como ensino. No primeiro versículo, nós olhamos aqui Paulo lembrando esses irmãos do evangelho que ele pregou. E olha só, e que aqueles estavam firmes. E ele apresenta essa lembrança em 3 etapas. Primeiro, o anúncio. Paulo anunciou o evangelho. Quero lembrar o evangelho que eu preguei. Depois o que? A aceitação. Olha só, de bom grado eles firmaram compromisso com Jesus, o qual vocês receberam. E o que ele fala? Da perseverança. Por quê? Eles continuavam firmes no compromisso, na qual vocês estão firmes. É disso que eu estou falando. É daquele que foi anunciado, daquele que foi aceito e daquilo que vocês estão perseverando. Então, 1 Coríntios 15 vai abordar e vai iniciar, depois você pode ler em casa com calma todo o capítulo, o tema da ressurreição dos mortos. E por extensão da ressurreição de Jesus. O fato é que, se você olhar a carta de Coríntios, ele vai falar bastante sobre isso. Capítulo 7, capítulo 8 e 10, do capítulo 11, do 12 ao 14, ele começa o 15 falando sobre a mesma temática. Por quê? Porque ele estava resolvendo o mal-entendido na comunidade. Era necessário ele falar sobre isso. E qual era o mal-entendido? O versículo 21 dá para a gente a resposta. Alguns de vocês dizem que não há ressurreição de mortos. Tratava-se então de uma dificuldade em entender que os mortos ressuscitavam. Que havia ressurreição corpórea de mortos. É essa a ideia. Os coríntios, eles tinham entendido que o Cristo ressurreto tinha libertado eles apenas para a experiência daquele momento, para a vida no presente. Eles não entendiam que isso tinha um aspecto futuro e que dizia respeito também ao corpo. Por quê? Porque naquela época existia uma visão docetista, e eu não sei se você lembra o que é o docetismo, que era o quê? Tinha-se assim uma mensagem de que Jesus havia vindo, mas que ele não era com um corpo humano igual ao nosso. A ideia é que ele era, na verdade, assim, ele tinha um pouco de Deus, ele tinha uma aparência humana, mas era um fantasma, era uma ilusão. Era pra gente hoje, um holograma. Era como se fosse isso. Então ele não tinha um corpo palpável. Era essa a ideia, que a gente chama de heresia, que era pregada naquela época. Não, realmente Jesus veio, mas não era um corpo humano. E Paulo vai refutar essa ideia, ele vai trabalhar essa questão. Não, era um corpo humano. Jesus ressuscitou num corpo humano. Ele é a primícia dos que dormem. Aconteceu com ele e vai acontecer conosco. É isso que Paulo basicamente vai tratar em toda essa ideia aqui. Porque se ele não trata isso, e isso fica mal entendido na comunidade, a mensagem não faz sentido. Ela deixa de existir. O evangelho que ele pregou, esse anúncio, essa aceitação e essa perseverança não tinham sentido. E ele vai bater muito nisso. Essa fé seria o quê? Ilusão. Como Paulo enfrenta tudo isso? E aí o apóstolo repete o que ele já tinha dito para a comunidade. Ele reafirma o fundamento, o básico. Eu sempre falo, o óbvio precisa ser dito. E é o simples, ele fala aqui o básico da fé. E ele usa um hino cristológico, assim, algumas verdades cristológicas fundamentais, que a gente ainda vive trazendo à tona. O quê? 2 coisas básicas, 2 afirmações básicas. Primeiro, que Jesus morreu pelos nossos pecados. E por causa disso ele foi sepultado. E a segunda verdade, que Cristo ressuscitou no 3º dia e por isso ele foi visto.
É simples, é óbvio, mas é tão fácil de esquecer, porque a gente gosta de colocar um monte de coisas depois disso, antes disso, acima disso, mas é isso, conforme a Escritura diz o quê? Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado, e Ele ressuscitou e foi visto por várias pessoas. A identidade do morto e ressuscitado aqui é fundamental, porque foi Jesus. É importante entender isso. Não foi um holograma, não foi a figura de Jesus, o fantasma de Jesus, foi o Jesus em corpo. Ele sangrou e Ele ressuscitou. É aquele corpo, é o mesmo corpo. É essa a ideia. E o fato de ter sido visto ressuscitado pelos apóstolos e por muitas pessoas, e também por Paulo, como ele afirma, é importante para confirmar toda a autoridade do testemunho dessa ressurreição. Ele foi visto por mais de 500 pessoas. E assim, Paulo continua aí o 9 e o 10 como que meio que um parênteses, né? No qual ele explica a sua situação pessoal. E ele vai falar dele, né? Ele vai se alistar como testemunha da ressurreição, a despeito da sua história pessoal. O que ele vai falar? Olha, eu fui perseguidor dessa fé que agora eu professo. Eu sei do que eu estou falando. Eu também não acreditava, mas agora eu creio. Tanto maior foi o milagre da graça de Deus que abriu que os olhos de Paulo e deu a ele o que? O privilégio de participar dessa obra de forma frutífera. Olha que maravilhoso. E aí a gente tem aqui Paulo retomando o verso 11, fazendo meio que um resumo, né, de tudo que ele falou até aí. Todos os enviados pregaram a mesma coisa a respeito da ressurreição. Não tem uma mensagem diferente, é a mesma mensagem, dos quais o quê? Os coríntios também tinham aceitado pela fé. Essa mensagem que vocês ouviram, tanto menos se entendeu como poderiam ter alguma consequência diferente. Não era o mérito da questão, foi a mesma mensagem, não mudou nada. Por que vocês estão em dúvida agora? Por que vocês estão entrando nessa ideia de que Jesus não tinha corpo, que Ele não ressuscitou em corpo? Foi essa mensagem que vocês receberam. É isso basicamente que Paulo está falando para esses irmãos. E aí, ele faz assim, vamos pensar assim, um chamado à reflexão. E é uma consideração lógica, baseada em tudo que ele fez aí. Ele argumenta e ele tenta abrir o horizonte daquele que o ouve, que a ressurreição de Cristo ela tem uma amplitude muito maior do que simplesmente para aquele momento. Não é algo cósmico, não é algo para a vida apenas aqui e agora, como eles estavam pensando. É algo para depois também. As duas coisas acontecem juntas. Esse é o paradoxo da questão. Existe dor, choro, mas existe festa, existe alegria. As coisas caminham junto, porque a vida eterna teve um preço de sangue, preço de dor, que Ele escolheu pagar em favor daqueles que assim aceitam. Então, diante disso, Paulo ele acha necessário reafirmar o credo de fé e de esperança, que coloca novamente cada um numa decisão, ou você crê ou você duvida. Não tem uma opção do meio. Não dá para você crer em metade da mensagem, na outra metade não. A intenção dele é claramente chamar aquelas pessoas à fé e à confiança inabalável no testemunho das Escrituras e dos apóstolos que tinham feito até ali. Chegou até vocês essa mensagem, é essa mensagem. E pode parecer simplista, mas basicamente é isso. A fé daquele que escuta deveria estar baseado no testemunho daqueles que viram Jesus ressurreto. Basicamente é isso que a gente celebra no dia de Páscoa. A fé no que chegou até nós. E para nós, convenhamos, no mundo pós-moderno, é difícil acreditar nisso. É um desafio. Por quê? Porque a gente vive uma perspectiva de um mundo que é tudo no presente, que a palavra não tem mais valor. Infelizmente, a palavra, quando fala assim que é crente, piorou. Aí que você não tem que assinar um documento, registrar em cartório para ter certeza que vai cumprir. Infelizmente, não é assim? Como é difícil acreditar na palavra. No mundo como o nosso, existe uma grande dificuldade em organizar a nossa vida baseado naquilo que a gente não pode ver,
naquilo que a gente não pode sentir, naquilo que a gente não pode segurar, naquilo que a gente não pode comprar, porque, convenhamos, hoje em dia, se parcelar bem parceladinho, a gente compra até o que a gente não precisa. A gente não pode garantir, a gente só pode depositar a nossa confiança. Você ouviu e você creu ou não. É desafiador para a gente. A perspectiva da nossa vida acaba sendo muito parecida com aqueles irmãos de Corinto, a curto prazo. É para o dia de hoje. Não dá para eu confiar. É tudo muito líquido, esse é o termo dos nossos tempos, né? É tudo também muito transparente. Eu sempre comento do Ben-Shu Han, quando ele fala da sociedade do cansaço, ele tem um outro livro que chama Sociedade da Transparência. E ele fala que toda a transparência que a gente tem tirou esse lado do sobrenatural. E a fé na ressurreição é sobrenatural. Não é transparente. Eu não sei, a Bíblia só dá assim um fiozinho para nós, né, Juraci? Diz que Jesus desceu ao império pregar para mortos. E aí você vai pegar esse texto para fazer exegese, para desenvolver, dá um trabalho. É só isso. Mas como foi isso? A gente não gosta de detalhes? Por favor, entregue tudo pronto, né? Já que você vai me contar um negócio, quem foi, como foi, aonde foi, a hora que foi. A gente anda desse jeito. Porque é tanta fake news, é tanta, agora tem inteligência artificial, né? Às vezes nem é você que está cantando, nem é você que está falando, mas vão usar a sua voz, a sua imagem e vai parecer com você. Vemos dias, parece meio engraçado, né? Mas são dias meio docetistas também. Será que foi? Será que aconteceu? Ah, não sei não, hein? Tem evidência científica? Eu não estou falando aqui mal da ciência. Será que tem foto? Está registrado? Tem como provar que essas fotos não foram falsificadas? Não foram trabalhadas no Photoshop? É assim que a gente vive. Por isso que é tão difícil a gente crer também na ressurreição. Tal qual é muito mais fácil sermos levados por alguns ventos de doutrinas, como era no tempo dos coríntios. Por isso que essa palavra é tão atual para a gente ainda hoje. A gente celebra a ressurreição no domingo de Páscoa. Então, a partir dessa perspectiva de que eu preciso confiar que existe uma eternidade, eu preciso crer que sim, os mortos vão ressuscitar, porque Cristo assim ressuscitou e essa é a promessa dele, e isso só depende do meu coração. Como a gente queria que tantas pessoas que a gente ama crescem, mas não depende da gente. É Deus que vai operar ali a fé e encaixar as peças, como fez com Paulo. O que cabe a nós é orar por essas pessoas e pedir que a gente possa, né, ter a graça de vê-las crendo. Mas a ressurreição é fé. A proposta de Deus aqui, a partir da perspectiva da ressurreição para nós, é que a gente crê. Ele nos pede com isso que a gente se doe para propagar essa mensagem, para que a gente se ponha em caminho de vida, para que realmente os nossos valores éticos não sejam dúbios, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, que a gente possa ter realmente uma vida que condiz com a firmeza que Ele teve de nos amar até o fim. Foi fácil? Não foi. Acreditar na ressurreição é a gente se deixar guiar pela perspectiva encoberta aos nossos olhos. Existe um caminho que não é transparente, que não está nas redes sociais. Andar por fé é andar como Abraão, baseado na palavra de Deus. Vai para a terra que eu te preparei. Ele não tinha GPS, ele não tinha drone para mostrar a terra antes para saber se era boa ou não. Só vai. Andar por fé é isso. É pôr-se a caminho, é colocar o pé que Deus põe no chão. É desafiador, é confiar que Ele é o provedor. É a gente ir na direção do Mar Vermelho como os israelitas, sem ver se a água está se abrindo ou não. Sem saber se ela vai se abrir ou não. É entrar no deserto mesmo sem ter as fotos da terra prometida para mostrar como prova. Olha, é assim lá. Vamos, coragem, né? Vamos lá. Andar por fé é aceitar as palavras de Maria Madalena, de Joana,
de Maria, das outras mulheres que foram ao sepulcro na manhã de Páscoa sem desqualificá-las. Andar por fé é acreditar na mensagem dos anjos, porque dos anjos é um anjo só, tá? Mas se você pegar todos os evangelhos e colocar lado a lado, Mateus, Marcos, Lucas, João, o que tem um lugar que são 2 anjos, tem um lugar que é um só, então sejam 2 ou sejam 1, ele não está aqui, ele ressuscitou. É crer nisso, sem querer pôr os dedos nas feridas, como fez Tomé. E aqui não é desqualificando Tomé, porque se fosse nós também faríamos provavelmente da mesma forma. E Jesus não ia ter problema com isso, tá? Não tem problema com isso, com as nossas dúvidas, com os nossos medos. O fato é que andar por fé é desafiador e não é simples. Crer na ressurreição é saber das estruturas de morte do nosso tempo. É saber que em Cristo elas já foram derrotadas. Que sim, apesar do pecado que habita em nós, da aflição, da dor, da perseguição, da fome, do sofrimento, da dívida, de tudo isso, existe esperança, porque Cristo venceu tudo isso na cruz. É crer nisso, é crer que saber de que de alguma forma nós podemos, através do exemplo de Cristo, doar a nossa vida, ser exemplo, ser agente dessa fé onde estivermos, no seu trabalho, na sua escola, com aquilo que você faz, fazer o melhor, da melhor forma possível, para louvar e bendizer ao Senhor. Para que as pessoas possam olhar para você e ver que tem algo diferente. E esse algo diferente é o Cristo ressurreto. E aqui eu queria então concluir a nossa mensagem com uma frase do Dietrich Bonhoeffer, que diz assim: o amor de Deus tornou-se a morte da morte e a vida do ser humano. Crer na ressurreição é saber que a vida venceu, que ela vai vencer e que ela está vencendo. Porque Ele vive, a gente pode crer no amanhã, diz a canção. É saber que o mundo é mau, que nós somos maus e que não é justo sequer, mas que aquele que é justo se doou na cruz por todos os injustos, para que a gente possa ter esperança. Que a gente possa crer que um dia não vai ter mais dor, não vai ter mais choro, mas enquanto tiver choro, tiver dor, nós não estamos sozinhos. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O domingo da ressurreição ele é propício para que a gente reafirme a autenticidade também na nossa pregação. Cristo vive, e essa certeza é que nos dá a firme convicção de andar pelos lugares escuros da vida. Porque Ele é luz. É a estrela da manhã, nós cantamos, que vai trazendo luz e vai tornando a nossa vereda, o nosso caminho, cada dia mais claro, como um dia pleno. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite. Crer na ressurreição é crer também que as nossas vidas em Cristo podem mudar. É ter esperança de que a vida das pessoas que nós amamos podem mudar para melhor. É crer que um dia elas vão estar livres de todas as agarras do pecado e da morte. A nossa salvação, a nossa mensagem do Evangelho precisa ter salvação, precisa reverberar a salvação. Porque você lembra o que é o Evangelho? O Evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Essa é a nossa mensagem. A partir da experiência de Paulo, a gente tem aqui uma atuação na graça divina. Essa graça age. A salvação acontece por ação graciosa de Deus. Ele é rico em misericórdia, em graça, em verdade e amor. E Ele não nega isso a nenhum dos seus filhos. Que a gente possa recorrer sempre a Ele, confiando de que nele o nosso trabalho não é vão e que possa ser tão frutífero quanto o de Paulo foi. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos sustente. E aí eu queria concluir afirmando o que Paulo afirma, que não é quem prega, mas o conteúdo da mensagem. Ele fala: portanto,
seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. O desafio é vivermos de tal modo que as pessoas possam realmente ver nas nossas vidas, nas nossas palavras, esse evangelho que a gente crê. Essa vida que a gente crê, que o nosso anúncio, que a nossa aceitação e que a nossa perseverança sejam evidentes para aqueles que estão conosco. Amém?